Capítulo 6. Seja como Jesus. O título desse capítulo é proposital para que você questione: Padre, como uma pessoa como eu posso almejar ser como Jesus? Saiba que eu entendi isso desde cedo. Coloquei em prática e foi uma das melhores lições que poderia ter aprendido na época, já que tudo o que resultou dessa decisão só fez bem a todos que se encontram ao meu redor. No fim deste capítulo, você entenderá que é possível ser como Jesus e mais, que a simples disposição já é capaz de operar maravilhas ao seu redor, assim como aconteceu comigo. Aprendi essa lição ainda adolescente. Minha mãe, minha irmã, Marta e eu visitamos semanalmente uma livraria religiosa ao lado da estação Santana do metrô em São Paulo. A livraria era protestante, enquanto minha família é formada na renovação carismática católica, mas isso nunca foi problema para nós. Pelo contrário, como vou explicar mais adiante. Digo que era uma livraria de vertente cristã, para ilustrar que quando eu era mais novo não existia a extensa literatura católica que encontramos atualmente. Então encontramos ensinamentos sobre a intimidade com Jesus e com o Espírito Santo, muitas vezes nas obras de nossos irmãos protestantes. Em uma dessas visitas, um livro me chamou muita atenção logo pelo título: Em seus passos, o que faria Jesus? O título é provocativo e já diz muito sobre essa proposta que lhe faço, pois ser como Jesus nada mais é do que fazer o que ele faria se estivesse no seu lugar. No livro, o autor resumia que o princípio de ser cristão é ser outro Cristo no mundo, é ser uma pessoa em sintonia com o que o Senhor nos ensinou e agir de acordo com a sua consciência. Dali em diante, aprendi de maneira mais simples, por meio de uma pergunta, como deveria me comportar em qualquer situação. Bastava considerar como Jesus reagiria a determinada circunstância se estivesse em meu lugar, ou o que ele escreveria se tivesse as caneta para redigir este livro, por exemplo. É tão simples, significa quase sempre viver de acordo com a simplicidade, que é a base da palavra do Senhor. E isso inclui também o diálogo. Por isso a importância de escutarmos sempre nossos irmãos, independente da fé que professam. Ter adquirido esse conhecimento em uma livraria de literatura predominante protestante não nos afastou de nossas crenças. Seguimos da mesma forma firmes em nossa identidade católica, porque sempre soubemos a importância da Eucaristia e do lugar de Nossa Senhora em nossa vida. É por isso que, sempre que tenho a oportunidade, faço questão de reforçar que as duas coisas mais perigosas em relação à religião são ideologia e fanatismo. Ambas são muralhas que impedem ou tentam ao máximo impedir o que nos torna irmãos, o diálogo. Nós sempre precisamos criar pontes e não construir muralhas, atualmente ainda mais, já que a proliferação da informação parece estar servindo muito mais para separar do que para unir os seres humanos. Hoje, o mais comum é as pessoas buscarem abrigo em grupos que pensam exatamente como elas e abandonarem uma das práticas mais saudáveis que existem, que é a de escutar as diferenças. Só que ao agir assim, estamos oferecendo combustível para o preconceito em atribuir determinada crença a um grupo de pessoas. Sabe o que é isso? A ideologia que na religião constrói as muralhas às quais me referi. Isso me impede de agir como o próprio Cristo, pois cada vez que consigo enxergar o Senhor no meu irmão, pelo olhar da misericórdia, estarei fazendo o que ele faria no meu lugar. São as bolhas de pensamentos que têm separado as pessoas pelas mais diversas razões. Se você não votou no mesmo político que o outro, então você não serve para dialogar. Ou se torcem para times de futebol diferentes, a mesma coisa. Perdemos muito tempo com situações que não valem a pena. O que Jesus quis dizer ao ensinar que devemos amar os nossos inimigos é justamente que devemos ter diálogo. Quando ele nos diz para oferecer outra face ao tapa, o significado é o mesmo. Só que muitas vezes, em vez de tomarmos esse caminho racional, nós devemos ainda mais da palavra do Senhor e reforçamos nossa posição ideológica. Aumentamos o suposto muro que nunca existiu no plano do Senhor e passamos a lidar com fanatismo. Esse muro que criamos em nossa mente, que eu estou chamando de ideologia, parece intransponível. Todos aqueles que estão de lado de lá do muro são para nós indignos aos olhos de Deus. Por isso, repito, amai a todos sem discriminação. Essa é a mensagem que Jesus nos ensinou e é a maneira que ele agiria se estivesse em nosso lugar.
Faz pouco tempo estava viajando de carro de São Paulo para Londres, para Londrina, no Paraná. Nosso carro foi parado pela polícia rodoviária e duas oficiais me abordaram. Ao me reconhecer, uma delas falou o seguinte: antes de fazer qualquer pergunta, eu sou da igreja tal, realmente não recordo a denominação. Que bom, que Deus abençoe você, respondi com sinceridade. Tá vendo? Também sou filha de Deus, disse olhando para a colega. Esse é um exemplo de diálogo, mas também é uma mostra que, mesmo tendo a fé compartilhada em Jesus Cristo, nos colocamos em posição defensiva diante de nossos irmãos em situação cada vez mais comum de nos afastarmos em vez de nos aproximarmos. Digo isso não me referindo apenas ao nosso relacionamento, como os demais cristãos, mas também com que os professores ou outra crença religiosa. Vale para nossos amigos islâmicos ou judeus, assim como prega o Papa Francisco. Esse diálogo não existirá se não houver amor, o que nos leva mais uma vez ao título desse capítulo. Seja como Jesus e tenha sempre amor a oferecer. Veja como é simples. É o modo mais saudável de lutarmos para que a sociedade não entre de vez em nosso modo frenético de competição, de exigência de resultados, de mais ganhos financeiros e mais e mais. Se concordarmos com essa dinâmica, nosso destino será sempre brigar pelo destaque, sendo que a matemática de Deus é exatamente a oposta a isso. O Senhor falou: os últimos serão os primeiros. E essa frase basta para mostrar que diante dos olhos do Senhor não faz diferença alguma se você for o cara, se você for a pessoa que mais se destaca em uma atividade. Diante dos olhos do Senhor, a satisfação está em você ser melhor a cada dia e não melhor do que seus irmãos. É mais uma simples lição de vida sugerir que não existe importância em se destacar dentro de um grupo, pois a cada ser humano Deus entregou uma missão única e especial. Tudo o que Ele espera de você, amado, é que cumpra seu propósito de vida. Talvez nesse ponto você me pergunte como descobrir o que Deus espera de você. Somente recorra às Escrituras. Toda missão está depositada na palavra do Senhor. Nela você entende a teoria de seu propósito, que será colocado em prática. À medida que a pergunta, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, torna-se mais constante em sua vida. Bíblia e oração. Bíblia e oração. O resultado você enxerga rapidamente na prática. É simples, mas não é exatamente fácil. Até porque o inimigo está sempre a postos para tentar nos desviar de nosso caminho. No meu caso, cheguei a sofrer a ilusão de que meu caminho estava, de certo modo, completo. Falei sobre isso no capítulo em que narro minha depressão. Depois de gravar CDs, usar a rádio, fazer filmes, escrever livros, celebrar missas pelo Brasil inteiro e em outros países, minha mente começou a tentar me convencer de que já havia realizado tudo e que isso significava o fim do meu trabalho como sacerdote. Foi quando as peças se encaixaram mais. Eu havia acabado de ganhar o título de Evangelizador do Novo Milênio, do Papa Bento XVI. Olhava para o prêmio e uma voz tentava me dizer lá no fundo que havia chegado ao cume e ao fim da minha missão ao mesmo tempo. Só que não era da maneira consciente. Era uma mensagem dissimulada, que confundia aquilo que deveria me levar adiante e não me sugerir a nada. O resultado foi a depressão, que no meu caso significou a perda de foco. Quando a fumaça se dissipou diante de meus olhos, Deus me relembrou que é Ele quem realiza tudo, pelas palavras de São Paulo, em carta aos Filipenses. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não, mas eu me empenho em conquistá-la, mais uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo, consciente de não tê-la ainda conquistado. Só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para frente, persigo o alvo rumo ao prêmio celeste ao qual Deus nos chama. Em Jesus Cristo, nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso o nosso afeto, e se tendes outro sentir sobre isso, Deus vos há de esclarecer. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. No meu caso, a mensagem do Senhor em sua palavra não poderia estar mais clara. Deus praticamente falava em voz alta, em minhas orelhas, que só Ele conhece nosso caminho, propósito, missão e o que espera de nós. Peço que leia com atenção o trecho acima escrito por São Paulo e que releia por 3 vezes para que guarde a mensagem no coração.
e utilize-a toda vez que desanimar e achar que sua missão está completa no mundo. Amado, espero que entenda que quanto mais aprendemos, mais percebemos que somos ignorantes diante da infinidade do conhecimento do mundo. Assim como percebi que quanto mais perto chego de Deus, mais Ele me mostra que preciso dele. Pois eu não sei nada sobre o Senhor e preciso aprender todos os dias da minha vida, da sua infinidade. O mundo insiste em nos ensinar coisas erradas. Quer nos mostrar que por conta da pessoa ser esperta em determinado assunto, ela está pronta ou mais preparada do que o restante da humanidade. Só que nós nunca estaremos prontos para nesta terra. Nossa jornada só se encerrará quando chegarmos ao céu. Por isso, até lá, temos sempre que agir como Cristo faria em nosso lugar. Enquanto o mundo insiste em nos dizer que sabemos tudo, Deus nos prova que somos eternos aprendizes. Sabe quantas vezes já li a palavra de Deus? Você se surpreenderia se soubesse. Mas surpresa maior é saber que a cada leitura eu aprendo algo novo que não tinha percebido ou assimilado, até nas situações mais rotineiras. Convivo com meus pais há mais de 50 anos e cada vez que penso em conhecê-los muito bem, eles me ensinam algo novo e mostram que temos que nos espelhar nas criancinhas que um dia fomos. As crianças não têm medo de aprender. Elas nunca estão fechadas a aprender algo novo. Justamente por isso, Jesus disse que só entrará no céu quem for como as criancinhas, com pureza de alma e sem prepotência, assim como foi ele mesmo. Seja como ele. Seja como Paulo, que esquece o próprio passado, os mártires que passou e encara todos os novos dias com um olhar de criança, ávido para aprender com o outro e realizar seu propósito de vida na terra até o encontro com o Senhor. Deus faz novas todas as coisas. Esqueça que você já leu a Bíblia e leia novamente. Verá quanta coisa boa terá aprendido com um olhar desprovido de orgulho. Continue assim até a sua morte. Não encare a vida como um profissional que acha que sabe tudo. Aborde-a como um simples estudante que quer aprender mais, que sente a necessidade de fazer melhor do que ontem, que precisa se encarar com o que está aprendendo. Deus quer que hoje sejamos pessoas melhores do que ontem. Só que isso só é possível a quem se esvaziar de si mesmo e permitir se preencher por Deus. Seja como Jesus e dissipa-se de todo orgulho que possa haver dentro de você. Dispa-se de toda autossuficiência e esteja aberto a aprender algo que o tornará melhor para o outro. Repito, você não foi colocado nessa terra para ter um cargo X em alguma empresa, para ter uma conta bancária gigante, para acumular toda a riqueza que conseguiu. Você foi colocado nessa terra para fazer a diferença na vida de alguém, nem que seja do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus alunos, dos seus pacientes. Você foi feito para ser instrumento de Deus para fazer o bem para o outro. O mundo até pode tentar iludir, afirmando que o segredo da felicidade é estar na moda, aparecer na revista X ou Y, ganhar notoriedade, mas isso não tem nada a acrescentar ao sucesso verdadeiro. Sucesso verdadeiro é deixar para seus filhos um exemplo de honestidade e trabalho limpo, algo simples, que permita que eles enxerguem em você algo diferente, que faça com que eles vejam que você seguiu o que Deus nos ensinou e quando foi preciso, nos momentos que realmente importavam, foi como Cristo. Sucesso é plantar a fé no coração dos seus para que eles sejam pessoas melhores, para eles mesmos e para os outros, para que sejam pessoas que deixam rastros de bem. Não importa se você é anônimo para o mundo, o que importa é fazer a diferença na vida dos que o cercam. No julgamento final, conheceremos a vida de todos e vocês vão se surpreender ao ver quantos anônimos povoam o céu. Na simplicidade do dia a dia, essas pessoas deixaram rastros de paz, amor, bondade e altruísmo. E é tudo o que Deus espera dos seus. Por isso, amada, é preciso acordar. Já chegou a hora. Nós não sabemos qual será o dia do nosso primeiro julgamento diante de Deus. Se você for capaz de tocar o coração de uma única pessoa que seja amado, valeu a pena você ter vivido. Por isso, ninguém pode fazer o que você nasceu para fazer. Mire-se no exemplo de Jesus, mais uma vez que sofreu para você poder fazer a diferença, onde quer que esteja.
Peço mais uma vez para você pensar, refletir e ver o que você pode fazer para ser como Jesus, por uma sociedade melhor, por uma comunidade melhor, por uma família melhor. Abra as portas ao novo como eu abri. Houve um tempo em que eu achei que já tinha feito todo o possível para Deus. Só que depois da depressão, e mais especificamente após o empurrão, percebi que não havia chegado a nem 1% do que Jesus espera de mim. Eu simplesmente tinha perdido foco, mas graças a Deus ele voltou. Com essa nova visão, percebo quanto tenho a fazer e aprender e digo: Vem Espírito Santo fazer este novo em mim. Eu quero ver ser um padre melhor do que ontem. Eu quero ser usado para ti, para fazer a diferença na vida das pessoas que cruzarem o meu caminho. Usa-me. Oração. Senhor Jesus, perdão por ter perdido o foco, por achar na minha altivez que já tinha feito tudo por ti. Perdão, Jesus, por isso. Perdão, Jesus, por ter perdido o foco, deixando-me ser contaminado pela mentalidade do mundo. Graças a Deus, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor está me acordando para que eu viva como um eterno aprendiz, alguém que tem muito a aprender e o Senhor vai me ensinar. Obrigado por fazer de cada missa uma nova missa, de cada comunhão uma nova comunhão de amor contigo. Agradeço por cada novo estudo, por cada nova leitura das Escrituras, são coisas novas a serem aprendidas e lidas. Agradeço por fazer de cada rosário um novo rosário a ser rezado e um novo encontro contigo. Não permita que eu caia no marasmo, não permita que eu caia na mesmice, porque quem Jesus tem vive a rotina diária com um olhar sempre novo. Podemos fazer sempre as mesmas atividades, mas aprendemos sempre algo novo com elas. Que eu possa ser melhor do que ontem, que eu possa servir mais, amar mais, perdoar mais, deixar o Senhor ser em mim, mais de ti, Senhor Jesus, e menos de mim. Esvazia-me de mim e preenche-me do teu Santo Espírito. Obrigado, meu Deus, eu te amo, Jesus, fique comigo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.